Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Esta semana decorreu em Porto Alegre a Jornada do Poder Local e a apresentação de um novo estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos dedicado à qualidade da governação local no nosso país. Vamos falar desse estudo, onde os municípios portugueses são avaliados de acordo com 22 indicadores de desempenho. Em estúdio, um dos seus coordenadores, António Tavares, é doutorado em Administração Pública, professor da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho. Também Filipe Teles, professor auxiliar do Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território da Universidade de Aveiro, é também doutorado em Ciências Políticas, ambos da equipa que fez este estudo, que agora vamos debater nos próximos 30 minutos. Muito obrigado pela vossa presença, António Tavares e Filipe Teles. Estão connosco a partir dos estúdios de Gaia da Renascença. É um gosto recebê-los no Da Capa à Contra Capa. Curiosamente, num programa que fazemos uma semana depois de termos estado a debater aqui a sociedade civil em Portugal. E talvez estes dois temas possam ter aqui uma certa ligação, porque, António Tavares, uma das dimensões para avaliar a qualidade da governação local está exatamente ligada à voz dos cidadãos e também à participação dos cidadãos. Presumo que este estudo está na linha daqueles que vão lembrando que a participação dos cidadãos em matéria de governação local não é algo que se circunscreve à deposição de voto em urna de 4 em 4 anos. E a que conclusões chegam em relação à voz dos cidadãos na participação local? Muito bom. Em primeiro lugar, talvez realçar aquilo que este estudo não é. Ele não é uma avaliação, estritamente falando, dos governos locais. Ou seja, a nossa preocupação não foi avaliar a qualidade da prestação de serviços ou aspectos mais específicos do próprio governo, e mais analisar a governação, isto é, a interação dos executivos municipais, dos governos locais, com a sociedade em todas as suas vertentes, desde o setor privado, o setor sem fins lucrativos, o chamado terceiro setor, organizações de natureza associativa, religiosa, recreativa, etc. Neste propósito, um dos objetivos incluídos, e aliás uma das dimensões, como referiu e muito bem, uma das dimensões importantes da governação local é de facto a participação dos cidadãos. E neste domínio parece-nos claro que alguns dos aspectos menos positivos da governação local estão de facto relacionados com uma participação ainda insuficiente por parte dos cidadãos na governação local. E essa participação deficiente pode manifestar-se de diversas formas. Uma delas, relativamente evidente, é o déficit de participação nas assembleias municipais. Se é verdade que há municípios que apresentam uma participação muito ativa dos cidadãos nas assembleias municipais, estou-me a lembrar do caso de Guimarães, é um caso muito conhecido de forte presença dos cidadãos na Assembleia Municipal. Também não é menos verdade que em municípios de menor dimensão é frequente não haver sequer participação da audiência, portanto não haver cidadãos no contexto das reuniões. O que em si mesmo indica de facto esse déficit da sociedade civil. Por outro lado, também verificamos, por exemplo, e essa é uma das conclusões do estudo, que as queixas para o provedor de justiça por parte dos munícipes são relativamente diminutas. À partida, isto pode indicar que as coisas correm bem e, portanto, não há problemas ao nível da prestação de serviços e de questões de queixas dos cidadãos em relação ao desempenho do seu governo local. Mas uma interpretação menos benévola destes resultados indicaria uma certa passividade dos cidadãos para reclamar. Os números que no estudo traz são muito reveladores nessa matéria. Não chega a uma queixa por 1000 habitantes, não chega a 0,5 queixas. Na verdade, é 0,19 queixas por cada 1000 habitantes, com 61 autarquias que não foram objeto de qualquer queixa durante o período estudado. Exato, e isso obviamente não quer dizer que os municípios tenham um desempenho perfeito na opinião dos cidadãos.
tem um significado bastante mais profundo, que é a relativa pouca atuação e evidente passividade dos cidadãos perante coisas que podem estar menos corretas ao nível municipal. Nessa medida, Filipe Teles, que outras pistas podem aqui ser levantadas em relação à participação dos cidadãos, começando já por este item estudado? Que recomendação, o que é que pode ser feito, no fundo, para perceber melhor se estamos a falar de passividade, estamos a falar de apenas só satisfação? Não parece propriamente um indicador normal. Não, muito bom dia. Mais do que um indicador aparentemente pouco normal, porque não revela o uso de um instrumento que está ao dispor dos cidadãos para poderem fazer valer a sua voz, nomeadamente quando há situações menos corretas ou uma insatisfação com a atuação dos governos municipais, o que está aqui em causa parece ser, e olhando para o indicador de uma forma mais instrumental, um sinal de um conjunto de outros fatores que são particularmente importantes na sociedade portuguesa. Em primeiro lugar, aquilo que já todos sabemos e outros estudos sobre a participação da sociedade civil em Portugal têm indicado, que temos uma baixa taxa de participação, pelo menos utilizando os mecanismos tradicionais. E se considerarmos, como há pouco era referido, a participação em assembleias municipais ou outros instrumentos, como o próprio voto, e temos assistido isso nas últimas eleições, ou a tendência das últimas eleições autárquicas, com a redução do número de eleitores a participar no ato eleitoral, a participação de assembleias, como dizia, mas também os recursos aos instrumentos que seriam legalmente previstos, como o orçamento participativo, por exemplo? Ou as novidades, podemos chamar ainda novidade do orçamento participativo, que também tem mecanismos muito próprios, mas que, apesar de apelarem à participação e de serem instrumentais na participação, não deixam de ser apenas, em muitos casos, uma pequena parcela de uma oportunidade que responde, na maior parte dos casos, aos cidadãos que já estão predispostos a participar. E, portanto, nesta perspectiva instrumental do indicador, temos esta visão a que acresce não só esta pouca dinâmica da sociedade civil, também uma consciência que me parece ser mais de uma análise indireta destes valores, uma consciência clara de que o modelo que nós temos de participação dos cidadãos ao nível local é reflexo também de uma visão pouco clara que a sociedade civil tem dos instrumentos que estão disponíveis. Quando o que está ao dispor de um normal cidadão no município se resume aos mecanismos tradicionais, o risco que corremos é o de replicar aquilo que já são as taxas habituais de pouca participação. Mas deixe-me só aqui provocar um pouco a nossa discussão, porque isso pode acontecer porque o cidadão pode dar o poder local como perfeitamente consolidado em democracia, e sendo uma instância mais próxima dos cidadãos, a verdade é que provavelmente o conjunto de queixas que o cidadão pode ter em relação ao poder público podem centrar-se mais na administração central e menos na administração local. Não fará sentido que o cidadão esteja a dar por totalmente garantida a existência e o funcionamento relativamente adequado das instituições locais? Está a dar a deixa correta para um discurso que tem sido habitual na maior parte das pessoas que têm estudado o poder local em Portugal. Eu diria que mais do que dar como garantido o poder local ao fim de mais de 4 décadas de democracia, o que me parece é que os cidadãos não reconhecem legitimamente, e deixe-me sublinhar isto, legitimamente no poder local, o principal ator relativamente às políticas públicas de que são beneficiários. E isto traduz necessariamente aquilo que é uma característica do modelo português de governação, que tem grande parte dos serviços centralizados, que tem mais de 90% ou cerca de 90% da despesa pública efetuada pela administração central e, portanto, não diria que é um dado adquirido para os cidadãos que o governo local presta o serviço de forma correta, presta poucos serviços ou tem para o cidadão um papel mais reduzido naquilo que é o panorama geral das políticas públicas em Portugal e, portanto, essa canalização que há pouco referia da queixa diretamente para a administração central, encontrando no governo, na maior parte das vezes, o principal ator e responsável pelas políticas públicas e desvalorizando o papel dos governos locais, é perfeitamente natural. Por isso é que eu dizia que era legítimo que o cidadão não tenha esse tipo de preocupação. No entanto, António Tavares, noutro ponto do estudo, toca numa outra dinâmica de sociedade civil diferente, que provavelmente aquela que estamos aqui a falar, mas igualmente importante até do ponto de vista do tecido económico. Tem a ver com a relação entre autarquias ou, digamos, nos municípios, por exemplo, de instituições de ensino superior locais, algumas empresas, as relações que são estabelecidas neste contexto local.
Gostava que sublinhasse a que conclusões chegaram nesta matéria. Bom, o nosso objetivo nessa segunda parte do estudo, que aliás foi relativamente pouco explorada pela comunicação social, o nosso objetivo, foi aprofundar melhor a questão da governação local, utilizando 4 casos, os casos de Aveiro, Braga, Mirandela e Setúbal. E aqui, claramente, o nosso objetivo era perceber até que ponto é que há atores que podem ser considerados dominantes ou, digamos assim, mais importantes, mais centrais para a questão do desenvolvimento económico local. E foi nesse âmbito que nós conduzimos uma série de entrevistas, 84 ao todo, divididas por estes quatro municípios, procurando perceber até que ponto é que existiriam esses tais atores relevantes. E a primeira conclusão, e se calhar aquela mais visível, é a importância dos executivos municipais na dinamização desta área do desenvolvimento. E em quase todos os casos, o Executivo Municipal aparece como o elemento principal e mais dinamizador deste desenvolvimento económico local. Em particular, nos casos de Aveiro e Braga, esta importância do Executivo Municipal aparece relacionada de uma forma muito clara numa espécie de triângulo do desenvolvimento local com as instituições do ensino superior, em particular as universidades de Aveiro e do Minho, e com o tecido empresarial, com claramente referidas as principais empresas nestes 2 concelhos, as maiores empresas, como sendo as mais dinâmicas. Mas o estudo vai mais longe e nesse sentido, ele realça também uma certa concentração da atenção e podemos dizer mesmo do poder na pessoa do Presidente da Câmara. Os nossos entrevistados foram sempre muito claros, identificando os presidentes de Câmara de Aveiro e de Braga, em particular, como sendo fundamentais, uma espécie de elos de ligação entre todos estes agentes. Isso bate certo com a personalização da política, de certa maneira, não é? Bate certo não só com a personalização da política, como em particular com um claro sistema presidencialista a nível do sistema político local em Portugal. No entanto, de referir que, apesar de tudo, aparecem outros atores que, não sendo tão centrais, são igualmente visíveis. O caso de Braga, em particular, que é um caso que eu conheço relativamente bem, temos uma agência de investimentos chamada Invest Braga e que é uma empresa municipal, e, portanto, com responsabilidade do município, mas que tem um papel dinamizador do desenvolvimento económico e de captação de investimento para a região, sobretudo para o concelho. E nesse âmbito, parece-nos evidente que este papel, se quiserem, de maior personalização no Presidente da Câmara tem vindo também a ser, de certo modo, partilhado com outras instituições a este nível, a nível regional e local em particular. E nessa medida, Filipe Teles, mudar alguma coisa no sistema ou nos próprios equilíbrios, se há excessiva concentração de poder, digamos, apenas num órgão do Executivo Municipal, poderia ser uma chave para introduzir não só mais participação local de cidadãos, mas também de reorganizar a balança de poderes dentro da estrutura autárquica? Sim, essa é uma questão pertinente. O desenho institucional que nós temos nas autarquias portuguesas decorre do processo de transição à democracia. Ele fica consolidado na Constituição logo após Abril e com as eleições democráticas de 76. E é um desenho que coloca do lado da Assembleia Municipal uma responsabilidade de fiscalização e, portanto, também abrindo espaço, como há pouco se referia, aos cidadãos para poderem intervir neste órgão. Mas, como bem sabemos, o papel das Assembleias Municipais é muito diminuto. Mais do que a fiscalização que seria previsível, dando instrumentos e dotando das capacidades de o fazer, a Assembleia Municipal ou as Assembleias Municipais têm essencialmente um papel de acompanhar os trabalhos políticos, o trabalho executivo decidido no Executivo Municipal, em particular pelo Presidente da Câmara, e sobre ele pronunciar-se e pouco mais do que isto.
Claro que uma alteração do desenho institucional poderia vir a facilitar alguns novos instrumentos de participação, é verdade, mas mais do que isso poderia, e parece-me ser essa a principal virtude, vir a introduzir melhores mecanismos de fiscalização. Esses sim são relevantes. Eu julgo que neste estudo fica saliente esta dupla dimensão de atuação dos governos municipais. Em primeiro lugar, algo que nós já sabíamos dos estudos sobre governação local, particularmente na Europa, que é esta maior articulação entre os municípios e os restantes atores da sociedade civil, o chamado terceiro setor, mas também o setor empresarial. É uma característica que tem vindo a ser cada vez mais relevante numa coisa que nós vulgarmente designamos por governação local. Estas redes que tratamos na segunda parte do estudo. E, em segundo lugar, não apenas o fenómeno da personalização, mas da presidencialização do próprio sistema político. E, por isso, quando há pouco referíamos a importância ou pouca importância para o dia-a-dia dos cidadãos, do ponto de vista do investimento em termos de políticas públicas dos governos locais. E isto pode introduzir discussões importantes na sociedade portuguesa sobre quais devem ser as competências, que mecanismos de descentralização é que devem ser pensados. Se por um lado temos isto, dizia eu, por outro, não podemos pensar estes mecanismos de atribuição de maiores competências, maiores responsabilidades aos municípios, dando-lhes uma fatia maior das políticas públicas em Portugal, sem ao mesmo tempo repensarmos e redesenharmos a estrutura institucional que temos em Portugal. E nesta medida eu gostava de colocar outra questão. Tem a ver com a forma como introduzem aqui outros parâmetros de avaliação da governação. Tem a ver com a transparência e há aqui, pelo vosso diagnóstico, um grau elevado de transparência ao nível da prestação de contas e muitos têm também essas contas disponibilizadas para o cidadão. Depois o problema é se o cidadão o que quer fazer com essa informação. E em relação à corrupção e a percepção de corrupção, que é algo que também muitas vezes está associado ao debate autárquico e, aliás, é também trazido aos debates quando se pensa na transferência de competências. Gostava também que António Tavares falasse-nos um pouco aqui sobre estas dimensões mais financeiras, sendo que no próprio estudo nós temos aqui a avaliação ao nível do dívida e da despesa como critério essencial para avaliarmos a boa governação local. Certo. Relativamente à questão da transparência, eu gostaria, se calhar, de dividir esta discussão em dois aspectos. Por um lado, relativamente à transparência económica ou financeira, uma das principais conclusões do estudo é um conjunto de resultados que eu diria positivos, em média, para os municípios portugueses. Ou seja, a execução orçamental tende a ser relativamente elevada ou muito elevada na grande maioria dos municípios. Os níveis de dívida estão relativamente controlados também na esmagadora maioria dos municípios. Há alguns casos em que tal não acontece, mas na maioria dessas situações são produto do passado e não exatamente, digamos, consequência de atos de gestão recentes. Em parte para isto contribuíram a Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso e a Lei das Finanças Locais. Neste domínio eu diria então que no seu conjunto os municípios apresentam um desempenho francamente positivo. É evidente que há exceções, mas são 308 realidades e é lógico que nem todos podem ter um desempenho absolutamente positivo neste âmbito. Aquele aspecto da transparência que se calhar é menos positivo a partir das conclusões do estudo relaciona-se mais com o facto de as declarações patrimoniais, por exemplo, dos eleitos locais e, em particular, os registros de interesse consolidados, que são apresentados apenas por uma Câmara Municipal, serem ainda elementos em falta para cumprir este desígnio da transparência ao nível local. Há ainda alguns problemas relacionados com o Estatuto de Direito de Oposição, que deve ter a participação da oposição e deve ser discutido na Assembleia Municipal, e tal verificamos que não ocorre na esmagadora maioria dos casos. E por isso eu diria que, se por um lado, ao nível de transparência económica ou financeira, temos razões para estar otimistas e nesse aspecto este estudo secunda em larga medida
aquele outro que é feito anualmente por parte de um conjunto de colegas académicos do Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses. Por outro, e talvez menos otimista, está este elemento de escrutínio dos eleitos por parte dos cidadãos a partir de eventuais conflitos de interesse e outros. Filipe Teles, neste debate ao longo da semana, na apreciação mediática do estudo, falou-se muito sobre esta questão do recurso ao justo direto para um conjunto de aquisição de bens e serviços. A verdade é que isso também decorre de algumas regras e houve também críticas já agora, e aproveitava para explicar melhor da vossa parte o que é que não foi bem entendido, porque ao longo da semana ouvimos várias críticas à forma como todos estes dados acabaram por ser divulgados, como uma crítica direta às autarquias pela forma como fazem ajustes diretos em mais de metade dos contratos. Esta é uma boa oportunidade para esclarecer vários assuntos relativamente à utilização que muitas vezes fazem deste tipo de dados. Eu gostava de começar por ressalvar o facto de este estudo apresentar muito mais resultados positivos que sublinham o papel preponderante que os governos locais tiveram em Portugal nas últimas 4 décadas para contribuir para aquilo que muitas vezes designamos por coesão territorial. De facto, nos mais diversos indicadores que usamos para as dimensões de análise, a principal mensagem que passa é uma mensagem extremamente positiva relativamente ao desempenho dos governos locais. Há, naturalmente, algumas recomendações a fazer, alguns pontos que foram sublinhados no estudo, que, como é óbvio, salientam características que podem ser melhoradas, alguns indicadores que podem ser melhorados. Esse é também o papel do contributo que a ciência pode dar e o conhecimento pode dar para a melhoria da prestação de políticas públicas, mas também compreendemos que seja natural que a comunicação social, muitas vezes, e até como colocava na pergunta, é hábito olharmos para os governos locais com uma lente mais crítica. Portanto, dizia eu, é natural que tenham sublinhado algumas das dimensões que possam parecer mais surpreendentes. Mas ou aquelas... Deixe-me só dizer Sim. aqui algo, é que no estudo, e vou lê-lo, há aqui passagens que levantam de facto essa questão. Por exemplo, quando escrevem que apenas 4 municípios recorrem a concursos públicos com o primeiro método contratual e depois mais à frente dizem que os riscos de corrupção são mitigados sempre que os contratos são bem concebidos e respeitam as normas legais em vigor, há aqui um campo de interpretação que pode motivar de facto estas dúvidas. Pode. O campo de interpretação é sempre muito vasto. O que é dito é muito claro, é que não está em causa o cumprimento ou não cumprimento por parte dos municípios do enquadramento legal relativamente às contratações. O que é dito é que quando a contratação é feita por ajuste direto, tal como está previsto na lei, os municípios não estão a fazer mais do que a lei os obriga a fazer. Sabemos muito bem que o ajuste direto implica apenas a identificação de um fornecedor de um serviço, ou quando muito, como a lei é abrangente a partir de determinados valores, a identificação de pelo menos 3 possíveis concorrentes a essa prestação. É um instrumento importantíssimo para a gestão do dia-a-dia das câmaras. Como sabemos, a maior parte dos municípios não está no dia-a-dia a fazer adjudicações acima de 20 mil euros ou acima de 75 mil euros e, portanto, tem que ir cumprindo os diferentes patamares previstos na lei. Quando o faz abaixo dos 20 mil euros, pode fazê-lo claramente desta forma, por um ajuste direto, sem problema nenhum. É um instrumento de gestão que as autarquias têm direito e devem-no fazer, e, portanto, isso não levanta nenhum problema. Apenas identificamos aquilo que são valores factuais e que nos obrigam a fazer uma leitura sobre a realidade da gestão cotidiana. Isso não dos está municípios. na base do risco de corrupção, como aqui também é identificado como um item que é considerado pernicioso para a boa governação? Havendo cumprimento da lei como julgamos que há, e isso não está em causa, haverá até maior risco de corrupção quando falamos em grandes valores, em operações que têm muitos milhões de euros. Esses sim, mesmo com o recurso a concurso público e todos os instrumentos que estão ao dispor dos governos locais, do governo português, de qualquer que seja o governo, sabemos que os mecanismos de corrupção são sempre possíveis de introduzir nestes processos. Claro que, do ponto de vista legal, o legislador, ao identificar um patamar a partir do qual qualquer entidade pública é obrigada, independentemente de ser um governo local ou não, mas é obrigada a fazer um concurso público, está a assumir que ele é um patamar
acima do qual há que ter especiais cuidados e garantir também a concorrência de quem presta esse serviço. Não há aqui nenhuma crítica direta nem velada à atuação dos municípios. O nosso programa caminha para o fim, mas há aqui ainda vários tópicos do estudo que gostava de abordar convosco, António Tavares. Há aqui também uma nota em relação ao pensamento estratégico, ou pelo menos ao planeamento estratégico. Há até uma certa diagnóstico de falta de planos estratégicos. Isso quer dizer que não, isso não quer dizer que não haja pensamento estratégico nestas autarquias. O que é que está aqui em causa? Não, de modo algum. O que talvez esteja em falta é verter muito que são as ideias e em particular que nós podemos constatar no âmbito do desenvolvimento económico local, nos estudos de caso que analisamos, verter essa ideia num plano estratégico com um conjunto de elementos que possa ser considerado, digamos assim, corretamente elaborado. Em particular, a ideia de que os planos estratégicos são definidos para um período de 10 anos. Penso que, em parte, esse déficit se deve, enfim, à falta de tradição na elaboração destes planos estratégicos. Talvez fosse útil torná-los, de algum modo, não diria obrigatórios, mas incentivar de forma clara a sua elaboração, tal como o fazemos para, por exemplo, os planos diretores municipais, em que, dada a obrigação da sua elaboração, temos hoje um território, ou garantias muito maiores de um território organizado e ordenado do que tínhamos no passado. Por outro lado, não falta pensamento estratégico e, aliás, essa situação é relativamente visível, como eu já mencionei, nos casos, em particular, de Aveiro e Braga, que eu continuo a insistir e a destacar como bons exemplos, em que claramente há uma compreensão alargada do que é necessário fazer para promover o desenvolvimento económico local. Há aqui uma outra conclusão que não quero deixar escapar, onde se conclui que os municípios com maior densidade populacional apresentam maior eficácia do ponto de vista governativo e, portanto, há aqui maior eficácia governamental associada a uma maior densidade populacional. Isto abre claramente o debate em relação a fusões territoriais, depois de termos tido um processo de fusões de juntas de freguesia, e as juntas de freguesia só por si também valiam talvez um outro debate, mas pode levantar a questão dos benefícios de escala ao nível de fusão de municípios, que é aparentemente um tema quase tabu em Portugal. Filipe Teles. É um tema que esteve parcialmente na agenda após a intervenção da Troika em Portugal e no âmbito do memorando, que apenas traduziu nessa discussão ao nível das freguesias, e de facto estão aqui um conjunto de debates em aberto para uma próxima oportunidade. Mas deixe-me dizer que esse indicador, esse dado em particular, eu diria que fecha mais o debate sobre a fusão de municípios do que abre. E explico porquê. Porque um dos fatores que pode explicar que a maior densidade torna mais eficiente a prestação das políticas públicas tem efetivamente a ver com uma redução de custos na prestação desse serviço em função da densidade populacional. Ou seja, nos municípios de grande concentração, tipicamente litorais em áreas metropolitanas, o custo de prestar um serviço a uma população que está relativamente próxima é muito inferior a, por exemplo, e um exemplo muito simples é este, é o distribuir água num município com uma extensão enorme, em área rural, provavelmente com uma morfologia muito mais complexa e com populações distantes. O que levaria, apenas olhando para o indicador, a dizer, então, por que não fundir municípios que têm estas características de menor eficiência? Então, o que estaríamos a fazer era aumentar ainda mais os problemas de escala, aumentar ainda mais a dimensão desses territórios e a tornar menos eficiente a prestação dos serviços. António Tavares, para terminar muito rapidamente, a natureza de rankings é muitas vezes discutida em vários setores da sociedade e o se calhar mais mediático é também aquilo que acontece na educação. Na revista de imprensa sobre este estudo encontramos em vários órgãos, nomeadamente de comunicação local, a relevância em relação ao seu próprio concelho. Nós podemos ver no Diário de Aveiro que Mialhada está no topo nacional, outros dizem que Penacova está no top 10 dos municípios portugueses. Cada município vai buscar o seu lugar no ranking.
Isto, que tipo de impacto pode ter no futuro a criação de um índice e a manutenção da expectativa de que este índice se repita e possa avaliar consecutivamente os municípios? Bom, em relação a isso, eu posso até falar com um pouquinho mais de autoridade, na medida em que também sou parte da equipa que todos os anos tem publicado o Índice de Transparência Municipal. O que nós constatamos na experiência com o Índice de Transparência Municipal é que os municípios mudam comportamentos em função também dos rankings. E, em particular, no caso do Índice de Transparência Municipal, promovem a divulgação de muito mais informação no sentido de tentar progredir, de tentar subir nesse ranking. E, portanto, eu vejo a apresentação de rankings como um elemento importante para melhorar a governação local. Dito isto, é evidente que também tenho a perfeita noção de que apresentar um ranking não se torna muito fácil para municípios que estão classificados em posições mais inferiores justificar esse mesmo desempenho. O que eu diria, se calhar, a esses autarcas seria que em vez de valorizar excessivamente essa posição menos bem conseguida no índice, fazer algo ao nível dos indicadores em que o desempenho é mais insuficiente, no sentido de, numa futura avaliação ou reavaliação, melhorar esse desempenho. Isso, aliás, tem provocado, no âmbito do Índice de Transparência Municipal, melhorias muito significativas na quantidade de informação disponibilizada online, o que significa que os rankings têm, de facto, esse potencial para melhorar a governação. Todas as semanas pedimos aos convidados sugestões adicionais em relação aos temas que tratamos. É o que vamos fazer agora também. Começo por si, Filipe Teles. Eu há pouco referi a coesão territorial e o papel importante que os municípios têm aqui desempenhado em Portugal e mudando um pouco o tema, mas para sublinhar esta preocupação, eu recomendaria o recente, já não tão recente, mas livro do Álvaro Domingos, geógrafo da Universidade do Porto, intitulado Volta a Portugal. E é uma boa forma de conhecer a diversidade do país e a importância que os municípios têm também nesta diversidade. Uma excelente escolha, um convidado habitual deste programa. Também António Tavares, a sua sugestão. Eu teria duas sugestões, uma Força. mais ligada ao tipo de trabalho que nós aqui desenvolvemos. O livro Reforma do Poder Local em Debate, que foi coordenado por mim, pelo professor Luís de Sousa, pelo professor Nuno Ferreira da Cruz e pela professora Susana Jorge. Ele foi editado pela Imprensa de Ciências Sociais em 2015 e está escrito numa linguagem relativamente acessível ao cidadão comum, não com termos tão académicos e mais num estilo um pouquinho mais próximo do estilo jornalístico e, portanto, mais fácil de ler e compreender melhor muitas destas temáticas. Depois, iria um pouco mais atrás e recomendaria um livro de George Orwell, Homenagem à Catalunha. Orwell é mais conhecido por outros livros mais reputados, mas esta obra que eu li recentemente chama a atenção da importância do envolvimento dos cidadãos, da atividade cívica, não só a nível partidário, a nível sindical, na intervenção cívica, mas também, curiosamente, com grande atualidade, sublinhando aspectos de desinformação, de fake news, no contexto de uma guerra civil, da Guerra Civil Espanhola, que não me parece que possamos ignorar nos dias que temos. António Tavares, Filipe Teles, muito obrigado pela vossa presença neste programa, o da Capa à Contra Capa. Aqui percorremos, no fundo, os vários municípios portugueses, uma viagem que termina da melhor forma, ao som do piano de Mário Lajinha. Esta é uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir todos os sábados às 9h30 da manhã, qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer município ou freguesia do país, em podcast, através das plataformas digitais habituais, do sítio da Renascença, em rr.pt, e também da nova aplicação da Renascença. Um programa com Carlos Vermelho, Paulo Teixeira, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana para outro debate.